dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia ao público que está online. Então, este mês, a nossa conversa com o especialista, o tema é púrpura trombocitopênica idiopática, PTI, que a gente chama tanto de PTI, que é um nome muito grande, então a gente já chama pela sigla aqui. E a gente tem duas especialistas aqui conosco, a doutora Cláudia Máximo, que já conversou com vocês em outros momentos, que é médica hematologista do Hemorrio, chefe de clínica da Hemato aqui do Hemorrio, mestre em saúde pública pela ENSP, Fiocruz, e doutoranda em medicina tropical pelo IOC, Fiocruz. Obrigada, doutora Cláudia. Bom dia, está todo mundo ouvindo bem, principalmente quem está de longe. Só queria fazer uma pequena correção. Na realidade, a a púrpura, PTI, como a gente conhece, né, teve uma mudança de nomenclatura já tem um tempo, né, não é mais idiopática, é trombocitopenia imune, porque os mecanismos da doença, à medida que foram sendo mais conhecidos, na realidade se viu que não é tão idiopática assim, né? Muitos a gente consegue identificar as causas. Bom, é, a púrpura é uma doença, por definição, ela é uma doença adquirida, é uma doença autoimune, que tem basicamente, simplificando, dois mecanismos básicos da fisiopatologia, que seria a destruição das plaquetas por autoanticorpos e também redução da produção de plaquetas na medula. Na verdade, assim, tem pacientes que têm mais um mecanismo do que outro, e isso a gente vê na prática em relação à resposta ao tratamento, tá? Que a Gabriela vai falar depois. Então, o que acontece quando as plaquetas estão muito baixas? A pessoa pode ter o risco de sangramentos espontâneos ou não, mas o que mais coloca a gente preocupado são os sangramentos espontâneos quando as plaquetas estão extremamente baixas. A PTI ela é uma doença muito mais frequente nas crianças, tá? É uma incidência anual de 4,1 a 9,5 casos por 100 mil crianças, sendo que a prevalência é maior entre 1 e 5 anos de idade. No adulto é menor, é 1,6 a 2,7 casos por 100 mil, com predominância no sexo feminino. E é importante a questão da criança, porque a criança, apesar de ser mais frequente, é a que melhor responde ao tratamento, como a gente vai ver depois. Então, aqui é uma foto de um esfregaço de sangue periférico, mostrando do lado esquerdo um esfregaço normal, com essas estruturas arroxeadas, que são as plaquetas, e do outro lado o sangue de uma pessoa com PTI, em que a gente, num campo, não consegue ver nenhuma plaqueta. Bom, os mecanismos, né, da doença são basicamente dois, né? Alterações mediadas por linfócitos T com formação de autoanticorpos, né? Que esses autoanticorpos eles vão envolver a plaqueta e causar a sua destruição, e também mecanismos que envolvem a diminuição da produção de plaquetas. Então, aqui a gente tem uma plaqueta que ela está envolvida, chama opsonizada por autoanticorpos, né? Porque essas plaquetas são autoanticorpos que se ligam em estruturas, em proteínas na superfície da plaqueta, que são as glicoproteínas 2B3A. Por que esses anticorpos são fabricados, são produzidos? A gente não tem a certeza, né? Isso pode ser desencadeado por vírus, por vacinas, ou por coisas que a gente nunca vai descobrir por que o paciente teve. Então, essa plaqueta opsonizada por anticorpos, ela é apresentada ao macrófago, né? Se liga ao macrófago pela porção FC,
E esse macrófago destrói essa plaqueta que está rodeada por anticorpos. Essa plaqueta destruída dentro do macrófago, ela vai liberar para a circulação de novo as glicoproteínas 2B3A e que vão estimular a produção de mais autoanticorpos. Então, isso é um ciclo vicioso e que a pessoa e que um dos parâmetros, coisas do tratamento, é justamente tentar interromper esse ciclo de formação de anticorpos. A trombopoetina, ela é um hormônio, né, que é produzido principalmente no fígado, rins, baço e medula óssea, e que ele estimula a produção das plaquetas, né? Então, em indivíduos sadios, as plaquetas elas circulam por mais ou menos 7 a 10 dias, e depois elas são destruídas pelo relógio apoptótico, como outras células no organismo, só que na PTI elas são destruídas muito mais rapidamente, fazendo com que, mesmo que haja um turnover, mesmo que o paciente ainda tenha produção de plaquetas, elas apareçam baixas na circulação. Então, aqui a trombopoetina, um receptor da trombopoetina na membrana celular. Esse receptor ele é ativado, a trombopoetina vai para dentro da célula, estimulando mecanismos de transdução celular e sinalização para aumento da produção de plaquetas. Quanto à classificação, a PTI ela pode ser classificada como primária, quando a gente não encontra um fator precipitante, ou secundária que é outras doenças, como lúpus, neoplasias, principalmente as neoplasias linfoproliferativas, HIV, dengue, e outras doenças imunológicas também. E também pode ser classificada em relação a tempo de evolução, né? Aqui ficou TI, porque também pode ser chamada de trombocitopenia imune. A gente manteve o nome PTI pela força do hábito, mas o nome certo é trombocitopenia imune. Então, ela é recém-diagnosticada até os 3 meses de diagnóstico. Ela é persistente de 3 meses a 12 meses. Ela é considerada crônica acima dos 12 meses e refratária do adulto pós-esplenectomia. Por que essa classificação é importante? Tem muito a ver com o tratamento, né? E condutas que a gente vai tomar depois do diagnóstico. Um dos tratamentos, que a Gabriele vai falar depois, é a esplenectomia, que a gente não deve fazer nessas fases iniciais da doença. Por quê? Às vezes o paciente ele pode entrar numa remissão sem necessidade de uma cirurgia, né? E também na criança. A criança, muitas vezes, ela pode fazer uma remissão espontânea da doença sem qualquer tratamento. Isso a gente vai ver mais tarde. Então, em relação a manifestações clínicas, né, a gente vê na PTI, é muito comum a gente ver as petecas, né, que são pequenos sangramentos que acontecem na pele. A gente vê isso nos braços, nas pernas, principalmente, mas isso pode ter no corpo todo, no rosto, no pescoço, no dorso. E a intensidade dessas petecas ela varia de paciente para paciente. Tem paciente com a plaquetopenia muito acentuada, em que ele está todo tomado de petecas. Outros já se manifestam mais discretamente. Nas crianças também é muito comum a gente ver essa apresentação com equimose nas pernas, mas com manifestações clínicas sem muita gravidade. O que é mais grave para a gente deve sempre pesquisar a parte de mucosas. Tá? O paciente, aqui é uma mucosa oral, né? Então, quando o paciente apresenta essas bolhas hemorrágicas, a gente chama púrpura molhada, ele tem maior risco de fazer sangramento em outras mucosas também, mucosa de todo o tubo gastrointestinal e também risco de sangramento em órgãos nobres, principalmente o sistema nervoso central,
que felizmente é muito raro, né? Menos de 2% dos pacientes com trombocitopenia imune sangram no sistema nervoso, mas não é impossível. Então, essas bolhas hemorrágicas, elas são um sinalizador de que esse paciente deve ser internado e precisa receber um tratamento mais intensivo. Que a opção de só observar não é uma opção para esse paciente. Bom, o diagnóstico da trombocitopenia imune ainda é um problema, porque não existe um exame diagnóstico que confirme o diagnóstico específico para a doença. Então, a gente tem que se basear muito na história, no exame físico e na exclusão de outras patologias. Então, a anamnese é muito importante a gente pesquisar a história familiar. Tem pessoas que têm na família vários familiares com plaquetopenia, normalmente não é uma plaquetopenia muito grave, mas existe esse diagnóstico de trombocitopenia familiar. Eu aqui no ambulatório eu tenho uma que ela é atípica, mas tem umas 10 pessoas na família e ela tem plaqueta de 5.000. É muito baixo. E aí, como é que a gente chega nesse diagnóstico de ser familiar, né? Quando a gente faz o tratamento como se fosse para PTI, que é óbvio que ela já fez, e não respondeu. Hepatopatia também é muito comum, a gente vê trombocitopenia na hepatopatia. O alcoolismo, não necessariamente com cirrose, pessoas que ingerem álcool com frequência. Alguns medicamentos podem provocar trombocitopenia, infecções e vacinas. Então, há uma anamnese que deve ser abrangente, mas esses tópicos não podem ser deixados de fora. O exame físico que a gente vai ver, basicamente, manifestações hemorrágicas, né? Então, na PTI, a gente não espera encontrar outras coisas que não as manifestações hemorrágicas. Aumento de órgãos, mais nada. Então, é muito importante olhar a mucosa do paciente, a mucosa oral. A hematoscopia também é muito importante, porque existe um fenômeno chamado pseudotrombocitopenia, em que é um fenômeno que ocorre in vitro, quando o sangue já saiu da veia do paciente. Então, quando as plaquetas formam grumos, esses grumos eles muitas vezes são provocados pelo anticoagulante que tem no tubo, esses grumos eles são contados pelo contador de célula como uma célula maior, né? Uma coisa, esses contadores eles contam as células pelo tamanho da célula. Então, se uma coisa é contar quando passa uma plaqueta, contar uma plaqueta, e outra coisa é quando passa um grumo de plaquetas que é contado como uma célula grande, uma célula maior. Então, isso é uma falsa plaquetopenia, então esse paciente não tem nada, é saudável e não deve ser tratado, deve ser só orientado para outras vezes que isso aconteça, ele não ser encaminhado de novo para investigação. E a outra coisa importante que a gente deve olhar nessa hematoscopia, não é só a plaqueta, são os glóbulos vermelhos, para ver se esse paciente não tem outras doenças que também levam à plaquetopenia, como as microangiopatias, como a PTT, por exemplo. Bom, exames laboratoriais, a gente também não tem muita coisa, porque o que a gente vai achar basicamente, espera achar basicamente é a plaquetopenia, mas o hemograma, a gente precisa pedir, óbvio. Contagem de reticulócitos também é importante, porque muitas vezes os pacientes eles têm trombocitopenia imune, mas também têm anemia hemolítica autoimune. Contagem de plaquetas em citrato, que o anticoagulante padrão, né, no tubinho que vai fazer o hemograma é o EDTA, mas é justamente o anticoagulante que pode fazer formação de grumos plaquetários. Então, a gente pede para contar a plaqueta com outro anticoagulante para ver se esse fenômeno desaparece. Coagulograma, função renal e hepática,
Vitamina B12 é importante, folato, LDH, para a gente ver também se não tem algum grau de hemólise, sorologias, dosagem de imunoglobulinas, que às vezes os pacientes têm alguma gamopatia que está aí escondida. E outros exames, quer dizer, existem vários, né? Os mais comuns que a gente pede é o FAM, para descartar lúpus, a pesquisa da síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a pesquisa de SAF, e o H. pylori. O H. pylori é aquela bactéria que tem no estômago, pode causar gastrite, e já se sabe que ela pode ser responsável por causar PTI. Então, o tratamento desse paciente seria o tratamento primeiro do H. pylori para ver se ele responde e resolve a trombocitopenia. Então, eu trouxe aqui uns casos clínicos só para a gente, de coisas que a gente vê normalmente, que se apresenta normalmente nas emergências, e para o hematologista depois ele é encaminhado. Então, no paciente, essa paciente aqui o caso de uma PTI recém-diagnosticada, né, de acordo com aquela classificação. Paciente de 22 anos, do sexo feminino, cuja queixa principal eram petecas e equimoses no corpo havia 2 semanas. Relata aparecimento súbito de múltiplas petecas em membros inferiores e superiores, além de equimoses espontâneas, principalmente nos braços e pernas, sem história de trauma recente. Notou também leve sangramento gengival ao escovar os dentes, refere fadiga leve, nega febre, perda de peso, dor articular, sangramento nasal ou menstrual excessivo. De história médica passada, ela não tinha comorbidades, não usava nenhuma medicação, não tinha histórico familiar de doenças hematológicas ou autoimunes. No exame físico, ela tinha um bom estado geral, nada importante no exame físico, além apenas as petecas, múltiplas petecas em membros inferiores e superiores, equimoses nos braços e pernas, sem sinais de sangramento ativo. Mucosas levemente pálidas, presença de sangramento gengival discreto, sem linfadenopatia, sem visceromegalias, aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações. Ou seja, uma paciente que tinha única e exclusivamente manifestações hemorrágicas. Nos exames, ela apresentava 15.000 plaquetas, hemoglobina normal, leucometria normal, VHS, PCR normais, TAP-PTT normais, sorologias para hepatite, Epstein-Barr, citomegalo negativa, FAN negativo, e na hematoscopia ela tinha plaquetas diminuídas sem a presença de esquizócitos, né, que poderia fazer a gente pensar em microangiopatia trombótica. Então, o diagnóstico dessa paciente é de uma PTI recém-diagnosticada, baseado em quê? Baseado no fato que ela tinha uma trombocitopenia isolada, né, abaixo de 100.000, e a exclusão de outras causas de trombocitopenia. Então, isso é muito importante, é um diagnóstico realmente de exclusão. A conduta terapêutica, eu não vou entrar aqui, que já vai ser a parte da Gabriele. O outro caso, que também é muito frequente, a gente vê, é a PTI crônica do idoso. Então, esse é um paciente de 76 anos, do sexo masculino, que não tinha nenhuma queixa específica e, no exame de rotina, uma consulta de rotina para tratamento de diabetes e hipertensão, foi descoberta uma plaquetopenia. Durante a consulta, o paciente não tinha queixas significativas, apenas cansaço leve, durante atividades físicas que ele atribuía
a idade e a condição cardíaca. Sem episódios de sangramentos que sugerissem alterações hematológicas. A última consulta tinha ocorrido sem problemas e ele seguiu o tratamento regular da sua diabetes e hipertensão. Durante a realização de exames de rotina, foi identificada uma trombocitopenia moderada e o paciente referiu que há alguns anos notava equimoses pequenas, mas que também achava que era da idade, problemas crônicos. História médica passada: hipertensão arterial sistêmica, controlada com losartana, diabetes tipo 2, controlado com metformina, doença coronariana, com histórico de angioplastia havia 6 anos, e histórico familiar de um filho com lúpus, que não é comum, né? Um homem com lúpus. Usava também atorvastatina e AS. No exame físico, ele tinha um bom estado geral, lúcido orientado, sem manifestações hemorrágicas na pele no momento da avaliação, mucosas coradas e úmidas, sem sangramento, sem linfonodomegalia, sem hépatos pleno, aparelho cardiovascular e respiratório normais também. De exames complementares, esse paciente tinha 55.000 plaquetas, hemoglobina normal, leucometria normal, coagulação normal, uma glicemia um pouco elevada, creatinina normal, transaminases hepáticas normais, sorologias negativas. O exame de sangue periférico mostrava uma redução significativa de plaquetas sem outras anormalidades e foi feito FAM, até pela história do filho, teste de Cumbe direto e indireto, tudo negativo. Então, esse paciente foi diagnosticado com uma PTI crônica, por acaso, durante uma investigação, durante exames de consulta de rotina. A ausência de sintomas típicos de PTI, que são as manifestações hemorrágicas, é compatível com forma mais leve e crônica da doença, que pode permanecer assintomática muito tempo e ser descoberta como é normalmente através do exame de rotina para ver outras coisas, outras doenças. O outro caso também reflete o que aparece nas emergências, é a PTI da criança. A criança, essa no caso era uma criança do sexo feminino, de 7 anos, previamente ígida, trazida à consulta pelos pais devido ao aparecimento de manchas arroxeadas na pele e pequenos pontos vermelhos, especialmente em membros inferiores, que notaram há cerca de 3 dias. Quer dizer, pacientes com equimoses e petequias. Os pais relataram que ela teve um resfriado cerca de 2 semanas antes, mas sem maiores complicações. Negam trauma, febre, uso de medicamentos ou histórico familiar de doenças hematológicas. O exame físico também, a criança estava bem ativa, com equimoses de variados tamanhos em membros inferiores e superiores e presença de petecas em região pré-tibial. Mucosas normais, coradas, sem sinais de sangramento, sem hepatosplenomegalia, sem linfadenopatia, e apresentava com hemoglobina normal, hematócrito de 38, normal também, e 10.000 plaquetas. Os outros exames, coagulograma, função hepática, função renal normais, sorologias negativas. Então, como hipótese diagnóstica, a paciente apresenta um quadro de trombocitopenia isolada, sem outras alterações hematológicas associadas a um recente quadro viral, caracterizando um caso típico de PTI na infância. Né? Então, o que é importante a gente ver na PTI, que a gente vê na prática, é que o paciente ele está em bom estado geral. Né? A não ser aquele que tem uma apresentação muita manifestação hemorrágica, em geral, é diferente de você ver plaquetopenia na leucemia aguda, que o paciente já vem muito debilitado, né, com a prostração muito grande, já vem com dor óssea. O paciente de PTI, ele é um paciente que ele vem bem, apesar de muitas vezes assustar, porque ele pode estar todo roxo e cheio de petequias.
Então, a evolução da doença ela é diferente dependendo da faixa etária e como a doença se apresenta ao diagnóstico. Mas, de uma maneira geral, a evolução no adulto é essa aqui. O paciente começa a tratar, a maioria tem uma boa resposta ao corticoide, mas na retirada do corticoide, ele recai. Alguns não, felizmente, o melhor dos mundos é fazer o corticoide, a plaqueta subir, a gente poder fazer o desmame e ele ficar bem. Mas não é o que a gente vê. A gente tem uma resposta também inicial à esplenectomia, que a Gabi vai falar que é uma modalidade de tratamento, mas também os pacientes, um percentual recai após a esplenectomia. E aí o paciente acaba virando um paciente com a púrpura crônica, né? Aquela ou depois de 12 meses de diagnóstico ou após a esplenectomia. Já na criança, a evolução é diferente. Ela tem uma apresentação muito mais aguda e florida em termos de manifestações hemorrágicas, mas a grande maioria ela resolve, não vira uma púrpura crônica, né? Resolve com ou sem tratamento, né? O ideal, existem trabalhos mostrando que se o paciente começa a recuperar sozinha a contagem de plaquetas, essa criança ela tem a chance de ter uma remissão da doença mais prolongada ou nunca mais recair. Mas, mesmo quando ela faz o corticoide, isso pode acontecer. Trata, faz aquele ciclo do corticoide, resolve e ela fica curada para sempre. Mas pode recair também. Muitos pediatras, né, fazem questão de fazer um mielograma, que ficam com medo de mascarar outras doenças, principalmente se for começar o corticoide. Né? O mielograma não é obrigatório, né, para o diagnóstico, porque a medula do paciente com PTI é uma medula que tem, no máximo, uma hiperplasia megacariocítica, mas é uma medula normal, sem outras alterações, mas o mielograma é basicamente para afastar outras doenças, e na criança, principalmente a leucemia aguda. Muitas vezes também a gente acaba fazendo no idoso, né, quando pode ter a suspeita de síndrome mielodisplásica. Sorologias para HIV, HCV e H. pylori também deve ser solicitados dependendo da história clínica, e anticorpos antinucleares e anticoagulante lúpico também, dependendo da história clínica, deve ser solicitado para essa criança. Na gestante, também é uma outra característica, né? Tem pacientes que, quando engravidam, abrem um quadro de PTI, depois que a criança nasce, a plaqueta volta ao normal. Ou não, né? Também a PTI ela tem para todos os gostos, né? Ela pode ter evoluções diferentes em diferentes pessoas, sendo a mesma doença. Então, a gente é importante diferenciar, fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças conhecidas na gestação, como a pré-eclâmpsia, a síndrome HELP, a coagulação intravascular disseminada, deficiência de ácido fólico, hemorragia obstétrica maciça e a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. E o importante é não agredir demais essa paciente quando é feito o diagnóstico, se ela não tem manifestações hemorrágicas. Né? Se a paciente ela tem uma plaqueta de 20, 30 mil no início da gestação, ou a gente não faz nada, né? Só observa, ou faz uma dose muito baixinha de corticoide para ela levar essa gravidez, subir um pouquinho e ela não sangrar. A preocupação maior é se ela mantiver essa plaquetopenia, uma plaquetopenia importante perto do parto, porque pelo risco de sangramento, principalmente se esse parto virar um parto cesáreo, que aí vai fazer RAC, e aí ela tem que ter, no mínimo, 80 mil plaquetas para não ter acidente hemorrágico no neuroeixo. Né? Mas durante a gravidez mesmo, a tendência é que não sangre, e a gente não deve agredir com muito hormônio, muito corticoide.
Eu já tive paciente aqui que teve neném, parto normal, com 10.000 plaquetas, né? Porque foi chegando no final da gestação, aí a gente fez imunoglobulina para aumentar a plaqueta, não respondeu a corticoide, e a criança, tem uma hora que a criança vai nascer, ela não vai esperar para nascer, né? Esperar a gente aumentar a plaqueta. E é, essa criança nasceu com plaqueta na sala para transfusão de plaqueta se fosse preciso, mas não sangrou uma gota. E depois essa paciente engravidou de novo, para desespero do obstetra. Aconteceu a mesma coisa e ela teve neném, e aí fez a ligadura de trompa depois. Mas para ver que é interessante que mesmo com mesma contagem de plaquetas, com diagnósticos diferentes, a púrpura é uma doença que não tende a muito sangramento, pelo menos sangramento de gravidade. Eu acho que esse era o meu último slide. É. E eu vou passar para a Gabriele dar continuidade aí com o tratamento.